E aí, galera, beleza, beleza? Chegando aqui com as notícias das oitavas de final da Copa do Brasil para todos vocês. Quero aqui já agradecer a cada um de vocês pela participação, por tudo que vocês têm aí nos ajudado no crescimento dessa plataforma, beleza? Galera, eu quero trazer informações para vocês aqui hoje a respeito das oitavas de final da Copa do Brasil, tá? É um vídeo rápido, mas eu quero falar aqui a respeito desses 4 jogos, né? 8 equipes, é claro, 4 jogos, que teve 2 jogos na noite de ontem, na quarta-feira, e 2 jogos hoje, né, na quinta-feira. Então, ontem o Palmeiras jogou com o Corinthians, Fluminense jogou com o Internacional, hoje nós temos Flamengo e Atlético Mineiro, e São Paulo e Atlético Paranaense, beleza? Mas antes de deixar as informações para vocês, eu quero convidar cada um de vocês a participar conosco aqui do canal, tá bom? Se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar o sininho ativado para receber as novas notificações, tá? E compartilhar com o maior número de pessoas esse trabalho, tá? Eu conto com cada um de vocês para que cada dia nós possamos crescer mais aqui, crescer juntos aqui nessa plataforma, beleza, galera? Tamo junto? Vamos lá então? Conto com vocês aí para que vocês possam nos ajudar aí nesse crescimento, beleza? Galera, vamos lá. Eu quero já deixar aqui para vocês as informações a respeito de Corinthians e Palmeiras, né? Jogo na Arena Corinthians, Arena Neoquímica, né? E o Corinthians, ele vence o Palmeiras por 1-0. A gente viu um jogo em Itaquera, que teve pênalti perdido por Yuri Alberto, né? Mas aí, gol depois de Mendes Depay, e o Corinthians vence o Palmeiras por 1-0. E ainda teve um impedimento, no qual seria o empate do Palmeiras, mas devido ao jogador estar impedido, o Palmeiras perdeu esse jogo nas oitavas de final. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians sai na frente, né? Uma vantagem bem legal, joga agora o segundo jogo por um empate, né? O Corinthians joga por um empate, e aí a gente vê aí o Palmeiras dando mole, né? O Corinthians não está vindo tão bem no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil já consegue vencer o Palmeiras e aí sai na frente nesse primeiro duelo desse jogo de 180 minutos, beleza? Eita, Yuri Alberto, hein? Perdeu o pênalti, Yuri Alberto. Que isso, cara? Não pode. Decisão, jogo de 180 minutos, ainda mais quando se trata de um clássico, um jogador que nem ele não pode estar perdendo o pênalti, né? Tem que concluir em gol. Mais sorte, né, que o Mendes Depay fez o gol, e mais sorte ainda que o jogador do Palmeiras estava impedido, por isso o Palmeiras não empatou, não terminou empatado esse jogo. Então, o próximo jogo vai ser um jogo complicadíssimo, um jogo bem difícil, porque aí a gente vai ver 2 equipes brigando muito para passar de fase aí nessas oitavas de final. Galera, eu quero falar um pouquinho também para vocês aqui, rapidamente, a respeito do Fluminense, que também jogou ontem, né? O Fluminense, ele vence o Internacional por 2-1 nessa quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, ele vence o Internacional por 2-1. E Everaldo, ele decide, né, a partida do jogo aí entre Fluminense e Internacional. Everaldo, ele comemora o gol pelo Fluminense, e a gente vê aí o Fluminense dando um passo muito importante nessas oitavas de final contra o Internacional. E o Internacional consegue perder o jogo dentro da sua casa, né, no Beira-Rio. E agora a gente precisa ver o jogo de volta, como que vai ser aí entre Fluminense e Internacional, Internacional e Fluminense. Então o Fluminense, ele larga na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Internacional por 2-1 nesta quarta-feira no Beira-Rio. Jogo de ida, depois vai ter o jogo de volta. O jogo de volta vai ser no Rio de Janeiro, vai ser muito mais complicado para o Internacional. Beleza, galera? Esses foram os 2 jogos de ontem, quarta-feira. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos jogos de hoje, né? Vamos falar um pouquinho aqui primeiro a respeito de São Paulo e Atlético Paranaense, depois a gente fala um pouquinho do Flamengo. Galera, hoje tem, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense está disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente vê que não está tão bem também lá na tabela da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê aí o São Paulo com uma chance grande, né, de poder vencer o Atlético Paranaense já nesse primeiro jogo de ida, né, contra o Atlético Paranaense. Pela partida de ida,
das oitavas de final da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo, tá? Na Amazon Prime, tá? Você não pode perder. Nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília, São Paulo e Atlético Paranaense. Beleza, galera? Então não perca esse jogo das oitavas de final, que são jogos, né, aí que tem bastante, bastante atrativos, né? Gols, impedimentos. Esses jogos é sempre decisivo, né? E o futebol brasileiro sempre nos dá essa alegria aí de poder assistir e a gente vê grandes espetáculos. A gente viu na noite de ontem, né? Onde que o Palmeiras perde para o Corinthians, o Fluminense ganha do Internacional e hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo com uma chance grande, né, de poder vencer o Atlético Paranaense já nesse jogo de ida, né, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Beleza, galera? Fique por dentro aí, você que é São Paulino, você que é torcedor do Atlético Paranaense. Estamos com as informações aqui para você, tá bom? Galera, vamos lá. Quero falar um pouquinho aqui a respeito do meu clube de regatas do Flamengo, mais querido do Brasil. Beleza? Galera, hoje tem jogo do Mengão. Quando tem jogo do Mengão, você sabe, é bola na rede. Beleza? Aqui nós não temos aqui nós não ficamos falando só de Flamengo. Sou flamenguista, mas nós comentamos aqui, já falei de Palmeiras, já falei de Corinthians, falei de Fluminense, né? Falei de Internacional, falei de São Paulo, Atlético Paranaense e agora nós vamos falar do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Galera, Flamengo joga hoje, tá, contra o Atlético Mineiro, jogou agora final de semana pelo Brasileiro, agora já vai jogar pela Copa do Brasil, depois tem um jogo de volta da Copa do Brasil também. Então esse jogo de ida, onde o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro, a gente vê aí pela Copa das oitavas de final, e aí eu quero convidar você de ficar ligadinho aqui, para que você possa acompanhar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Para que você fique por dentro de tudo que vai acontecer nesse primeiro duelo aí, de 180 minutos de Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu tenho certeza que o Flamengo fará um grande jogo, um grande espetáculo e vai sair com uma vitória para cima do Galo, porque o Galo já se tornou freguês do nosso clube de regatas do Flamengo. Beleza, galera? Essas, galera, são as informações para vocês, tá? De todas as equipes aí do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo está numa crescente muito boa. Chegaram novos atletas aí, né, com novas contratações para o Flamengo, e aí eu quero convidar você para você ficar por dentro desse jogo que vai acontecer entre Flamengo e Atlético Mineiro hoje, dia 31, pelas oitavas de final, Copa do Brasil. Você não pode perder, né, esse grande espetáculo. Galera, vai ser um jogo típico, né, de você comer aquela pipoca, de você ficar ligadinho, porque o Flamengo ele vem com força máxima. E hoje, dia 31, tá? Primeiro jogo de ida das oitavas de final, às 9h30 da noite, horário de Brasília, você não pode perder, tá bom? Esse grande jogo entre Flamengo e Flamengo e Atlético Mineiro. Galera, essas foram as informações para vocês, né? Palmeiras perde para o Corinthians de 1-0, Fluminense ganha do Internacional de 2-1, tá? Flamengo joga hoje com o Atlético Mineiro e São Paulo com o Atlético Paranaense. Então você não pode perder esses grandes jogos para nós ver quem que vai dar sequência na Copa do Brasil e quem vai ficar para trás nessa Copa do Brasil também, beleza? Galera, quero agradecer a todos vocês pela participação, por tudo que vocês têm nos proporcionado aqui. Tamo junto. Valeu, forte abraço. Flamengo, sempre Flamengo.